Olá, meus queridos, boa tarde a todos, na paz do Senhor Jesus. É com imenso prazer que nós estamos aqui, dentro da vontade, dos planos de Deus, aqui na Regional Paraíso News. E hoje, uma tarde importante, estamos aqui com o pastor Eudades Gomes de Maceda, onde ele está com a liberdade de trazer para muitas pessoas que estão aguardando aí ver sua fala. Afinal de contas, nossa cidade está esperando esse seu pronunciamento. Eu gostaria, pastor, que o senhor falasse um pouco da sua história. Aí você vai ficar à vontade, o início, o meio, o fim. Fique à vontade. Boa tarde, na paz do Senhor a todos. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concede na tarde desse dia, aqui nos estúdios da Regional News, né? Meu amigo Paulo. Prazer, meu irmão. Eu, missionária Marinha, tive o privilégio de nascer em um berço cristão. Eu costumo dizer, a gente não escolhe os pais, né? É Deus que faz essa escolha. Mas Deus não poderia ter me dado pais melhores que os que eu tive. Eu sou a terceira geração de pastores de uma família de sacerdote. Eu sou neto e sou filho de pastores. Meu avô foi um dos pioneiros da Assembleia de Deus no Maranhão, um dos desbravadores. Meu pai também foi pastor e, por bondade e misericórdia do Senhor, eu estou pastor já há quase 30 anos. Eu sou vocacionado, tenho convicção da minha chamada e estou feliz porque dentro dessa chamada, dentro desse propósito de Deus, Deus tem me proporcionado conhecer várias cidades, né, vários lugares e várias pessoas. E no tempo de Deus, aprove agora eu estar aqui em São João, Paraíso. Que o nome Paraíso faz jus à cidade. Realmente é um paraíso, né? É um paraíso. Eu fui abraçado, fui acolhido, estou sendo abraçado, estou sendo acolhido, recebendo um carinho imenso que eu, sem nenhuma falsa modéstia, eu reconheço não ser merecedor, mas sou grato a Deus pela maneira como essa igreja tem me recebido, não só a comunidade evangélica, mas as pessoas também que não são evangélicas, têm me abraçado. Eu estou muito feliz por isso. É verdade. Você estava ali na igreja pastoreando São Pedro da Água Branca, não é isso? Sim. E eu queria que você falasse um pouco desse encontro que a gente teve, dessa posse. Pois é. Foi uma expectativa e, afinal de contas, foi muita emoção, né? Foi. Desde quando saiu a resolução, nós temos uma convenção, né? Você sabe disso, para quem não é sabedor, nós temos uma convenção que tem um presidente, a mesa diretora que se reúne e, na direção de Deus, traçam os destinos. Eu estive por 4 anos e 6 meses em São Pedro da Água Branca. Mas os pastores, eu costumo brincar, nós somos como um produto que você compra no supermercado com data de fabricação e com data de validade. Nós só sabemos o dia que a gente entra na cidade, não sabe o dia que sai. No caso, nossa posse foi no dia 27. Deus sabe o último dia que eu vou estar nessa cidade. Eu não sei, eu espero que seja muito longo o tempo, porque eu estou gostando daqui. Até brinquei com minha esposa essa semana. Eu disse para ela, eu acho que é raro a minha certidão de nascimento. Ela, por quê? Eu penso que eu nasci foi aqui em São João do Paraíso. Então, nós temos o começo, o meio e o fim. Eu espero estar só no começo de um tempo muito grande, né? Estava muito bem lá na cidade, também recebeu muito bem, um trabalho muito bom, Deus abençoou muito, prosperou muito a nossa igreja, mas eu entendo que chegou o tempo, porque em toda igreja que eu pastorei, eu faço uma oração a Deus, assim, Senhor, eu quero cumprir meus dias aqui, não quero sair um dia antes e nem um dia depois, porque um comprimido também vencido, ele faz mal. E eu peço sempre para Deus que aquela cidade, que a igreja seja abençoada também, não é só eu que tenho que ser abençoado. Eu quero ser abençoado, mas eu preciso ser também bênção, como Deus disse para Abraão. Ser tu uma bênção. A gente quer, às vezes, as bênçãos de Deus, mas não quer ser um abençoador. Então, eu pedi a Deus que a igreja fosse abençoada durante o tempo que eu estivesse lá.
e cumpri meus dias, e eu entendo que Deus me trouxe para cá, para um novo tempo, para uma nova história, e viver um novo de Deus. Deus nos possibilita você estar se reinventando, se reciclando, porque cada igreja tem uma cultura diferente, né? De repente, a metodologia que eu apliquei, trabalhei lá no São Pedro não é daqui. Então, assim, a gente está conhecendo pessoas diferentes, né? E como você falou, é uma emoção muito grande. Tem aquele choro ali que você vai deixar alguns amigos, alguns irmãos, mas cria a expectativa da outra cidade, né? Quando eu fui no São Pedro da Água Branca, aconteceu algo que não foi aqui no São João. Por exemplo, eu não conhecia ninguém em São Pedro da Água Branca. Nunca tinha estido lá pregando, ministrando. Diferente daqui, que eu ministrei algumas vezes, já conheci a igreja, e também pessoas daqui, alguns amigos. Então eu já me senti em casa e recebido antes de chegar. Mas nunca nem se passou Não. pela cabeça, né, que Não. chegasse a essa realidade. Não, né? eu vou dizer para você o seguinte, eu me surpreendi com essa igreja, me surpreendi com a organização. Eu louvo a Deus pela sua vida, quero aqui aproveitar essa oportunidade para manifestar minha gratidão a Deus por sua vida. Obrigada. Eu disse que você tem um dom, você buscou uma capacitação, um aperfeiçoamento naquilo que Deus te deu como um dom natural. Você sabe organizar as coisas, você sabe fazer, e você faz com tanta naturalidade, e as coisas acontecem. E a igreja de São Pedro ficou assim, impressionada, pastor Dades, mas que festa organizada. Foi, olha, Deus em primeiro lugar, e uma missionária chamada Marinha, ela é a cabeça de tudo isso. E eu quero dizer para você que a honra agora eu dou para Jesus, os parabéns para você, seria eternamente grato a Deus por tua vida. Amém, pastor. E isso tudo é o amor, né? O amor de Deus que gera tudo isso. E lembrando aqui que foi um momento assim inesperado, né? Já havia passado a convenção, tudo isso. Aí quando aconteceu essa transferência sua do pastor Hamilton, né? No qual a gente sabe que aquele choro de lá foi o mesmo choro de cá. Foram 10 anos, né, de uma grande parceria, deixou um grande legado. E a gente tem que entender que existe a agenda de Deus. Existe. E no momento que não está nem esperando ali, nem pensando. Porque, assim, eu creio que vocês, como homens de Deus, são assim, não pede para sair nem para ficar. Não. Né? Estão na dependência de Deus, né? E a gente está aqui de coração aberto, a gente está aqui com as melhores intenções e a gente está aqui para se doar, né, na obra. E você pode ficar à vontade para mandar sua mensagem para essa sociedade, porque todos vão estar ouvindo o seu pronunciamento aqui. Eu quero pegar aqui o gancho da sua fala, que você falou que foi uma transferência inesperada, porque geralmente se faz transferência na convenção. A convenção terminou em junho, não houve transferência. O pastor Hamilton ficou tranquilo aqui e eu tranquilo lá no São Pedro. Teve a irmã, falou, pastor, a convenção fez uma pegadinha com a gente, mas existem as necessidades, as demandas, e o nosso pastor presidente, que é o pastor José Alves Cavalcante, ele tem já o hábito ele não espera uma convenção para resolver um problema, ou fazer uma transferência, passou pela necessidade. Tanto é que da convenção para essa resolução que incluiu eu, o pastor Hamilton, teve umas 3 antes dessa, entre a convenção e essa que nós estávamos incluídos. Então, assim, ele chorou aqui, nós choramos lá, mas eu brinquei com o pastor Hamilton e eu disse para os irmãos, quando um pastor é transferido, eu comparo como uma viúva que está velando o corpo do marido na sala. Vai aquele grito, aquele choro, mas se o marido levanta do caixão, ela corre. E eu disse, ele ficou sorrindo. Interessante. Eu disse a ele que a igreja fica chorando, meu Deus, o pastor vai sair. Mas se a convenção mudar de ideia, por que a convenção mudou de ideia? Sempre vai assim, e Deus não erra. A diferença de mim para o pastor Hamilton é que ele cumpriu os dias dele aqui em 10 anos e 6 meses, e eu cumpri meus dias lá em 4 anos e 6 meses. Eu quero deixar bem claro que Deus não troca 6 por meia dúzia. Verdade. Se eu fosse igual ao pastor Hamilton, eu não viria para cá, nem ele sairia daqui. Eu não sou melhor do que ele, mas eu sou diferente. Por isso que eu vim, porque eu sou diferente. Deus não tem... Nós é que temos problema com diferença, Deus não tem. Deus trabalha com ciclos, e os ciclos se encerram. Encerrou o ciclo Elias,
agora o Eliseu. A geração de Eliseu queria que Elias fosse trasladado. Como Elias não foi trasladado, um jovem disseram, sobe careca. Queria que Eliseu também subisse em carruagem de fogo. E Deus não queria queria que Eliseu também fosse trasladado. Elias sim, era para ser trasladado. Eliseu não, porque Deus tinha um outro projeto com Eliseu. Eliseu era para ser sepultado, porque Deus queria ressuscitar um defunto com os ossos dele. No começo da história, que a gente não sabe o final, acha que Deus não sabe o que está fazendo, mas Deus faz tudo bem feito. Então eu estou vindo para cá para suprir uma necessidade que o pastor Hamilton deixou, e ele está indo para lá para suprir a necessidade que eu deixei. Ou seja, em outras palavras, vou fazer aqui o que ele não fez e ele vai fazer o que eu não fiz. E vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Interessante. É uma construção, né? Primeiro é a base, aí tem a estrutura, ferro, né? O cimento, os tijolos, aí vai a construção, os detalhes. Sim. E, sim, aí vai como vocês, né, dentro do chamado. Aí está tudo escrito na agenda de Deus, está tudo elaborado o projeto. Aí essa etapa foi aqui, aí Deus já olha, já sabe quem é o próximo, que está capacitado para aquela área, para aquele momento. Interessante. E quando a gente vai ver a grandeza de Deus, observando isso, saber que quando Deus está no centro, porque o projeto é dele, né? A gente fica assim muito feliz, né? Porque eu sei que Deus não envia nenhum dos seus servos, né, para desanimar, para desistir, é para dar continuidade no projeto. Então, eu gostaria também que você falasse um pouco, porque eu sei que os trabalhos de Deus é uma visão de Deus. Cada líder, quando ele chega na frente daquela obra, automaticamente ele já tem a visão de Deus. Deus já mostrou, é assim, assim. Mas sempre tem as prioridades, né? As primeiras coisas que está ali no coração, impulsionado por Deus. E dentro dessas prioridades? A igreja ela tem a estrutura física e ela também tem a estrutura espiritual, né? Nós temos o templo, prédio, e a igreja corpo de Cristo. Então existem projetos para o prédio físico, que é a conclusão da casa pastoral, né? É uma prioridade que a gente tem. Conservar o patrimônio nosso, que é muito bom, daqui a pouco vai precisar pintar, fazer algumas coisas. E no âmbito espiritual nós estamos idealizando evangelismo. Nós queremos agora, no primeiro momento, irmos em busca daqueles que não estão congregando, depois dos afastados, que é mais bonito que desviados, né? Isso. E fazer aqui um projeto para a gente ganhar almas para Jesus. Nós estamos vindo para cá para vivermos um momento, um grande mover de Deus, um grande avivamento, despertar os dons espirituais, a igreja possa resgatar esses valores. Não estou dizendo que não está acontecendo, mas a gente vai dar ênfase a isso, né? E eu creio assim, eu estou convicto de que Deus tem algo assim muito maravilhoso para nós. Nós vamos viver aqui um sobrenatural de Deus. Não é porque eu estou aqui. Eu entendo que esse é o momento de Deus para essa cidade. Inclusive, se o pastor amigo estivesse aqui, isso ia acontecer. Que tem um tempo de Deus para todas as coisas. Com certeza. Paulo disse, eu plantei, Apolo regou, Deus deu crescimento. E eu sei que parte disso, pastores como Francisco Campo, como outros plantaram, o pastor Hamilton regou e plantou também. E esse é um tempo de uma colheita que nós vamos colher. Eu estou com essa expectativa, estou com essa certeza, com essa convicção. Deus tem testificado isso no meu coração. São coisas que eu acredito que a gente vai fazer e vai produzir um efeito muito grande. E o que acho mais interessante, que já vai fazer 30 anos, né, a minha conversão, quando eu me converti, né, porque na verdade a palavra mais forte é você, né, é um crente convertido, sim, né? Sim. Já com essa convicção, e eu sempre ouvi as profecias de homens e mulheres de Deus falando que paraíso é do Senhor Jesus. E eu creio, e isso está no meu coração como missionária, né, impulsionada por Deus, e eu sei que este momento vai ser muito impactante quando se fala também em almas, né?
em Almas. Quando nós chegamos na cidade, no dia que a gente estávamos vindo, quero até aqui destacar a nossa recepção, foi muito bonito. Eu acho que eu desci do carro chorando. Mas foi simples, mas foi com muito carinho, muito amor. E aquele calor, aquele momento ali, aquilo é uma injeção de vitamina na alma, no espírito, e você fica motivado. Saber que você é querido. Tem coisa mais ruim para um pastor, não, bicho, tudo aconteceu comigo, mas já vi colegas vivenciarem isso, serem rejeitados antes de chegar na igreja. E você realmente. ser amado, a igreja te receber com carinho. E eu quero orar a Deus para que Deus me dê a graça de não decepcionar essa igreja que está acreditando tanto em mim. Estou com uma expectativa tão boa. Eu quero corresponder dentro daquilo que eu puder na direção de Deus. Mas quando eu cheguei na cidade, eu parei o carro, estendi minhas mãos em direção a ela e disse: São João do Paraíso, é do Senhor Jesus. Oh, glória! E esse é o desejo dos nossos corações, né? Chamei minha esposa, meus filhos, demos a mão dentro do carro e dissemos: Que lindo! São João do Paraíso é do Senhor Jesus. Dissemos isso 3 vezes e tomamos posse desta bênção. E viemos para nós sermos pastor da cidade. Eu não sou só pastor da Assembleia de Deus, não sou só pastor da área 17, eu sou pastor da cidade. Estou aqui para cuidar de pessoas, sabe, dos drogados, dos meninos de rua, dos necessitados, daquelas pessoas que talvez ninguém olha com aquele olhar de misericórdia, de compaixão. E Deus me trouxe para isso, para a gente preservar aquele que nós já temos na igreja e em busca daqueles que estão fora da igreja. Se a senhora, como missionária, como mulher de Deus, ganhadora de alma, você sabe que existe uma igreja lá fora, talvez até maior do que a igreja que está aqui dentro. Se tivesse com pessoas verdade. Que um dia estiveram aqui, e às vezes as pessoas esquecem, mas Deus não esquece disso. Eu imagino assim, você tem um filho seu que faz faculdade fora, quando a mãe coloca o café da manhã, o almoço, a janta, vai estar sempre aquele lugar daquele filho que não vai estar ali. E eu fico pensando como é que alguns crentes conseguem conviver, sentando num banco, saber que um dia teve um vizinho de banco que não mudou de cidade, que não foi promovido ao céu, simplesmente foi para o mundo. Então a gente precisa ter esse olhar de misericórdia, de compaixão. E eu trago aqui a mensagem da paz, da união, da unidade, respeitando e reconhecendo o ministério dos outros pastores, das outras igrejas evangélicas aqui da cidade. Nós não somos os únicos detentores da verdade, nós somos a única igreja que prega a verdade. Tem muitas igrejas aqui que estão se propondo fazer isso, e são homens que também estão no mesmo barco que eu, servindo o mesmo Deus que eu sirvo, e tendo o mesmo inimigo comum, que é o inimigo de nossas almas. Eu gosto muito do Salmo 133, como base da minha vida, que é: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Infelizmente, nós estamos vivendo uma época em que as pessoas estão esquecendo que eles são filhos, mas não são irmãos. Jesus ensinou a oração do Pai Nosso: Pai nosso que estás nos céus. Então, às vezes eu sou filho, mas não sou irmão. E precisa resgatar isso. Nós somos irmãos. Nós temos um Deus, servimos o mesmo Deus, e precisamos olhar o irmão com o olhar de irmão, que é o mínimo que Deus espera de nós como família cristã que nós somos. Eu tenho essa proposta no meu coração, esse desejo, e creio que Deus está nesse negócio. Está nesse negócio, e eu creio que vai acontecer como uma coisa que eu acho muito, muito lindo. E sempre eu falo que a nossa base é trabalhar com os improváveis e acreditar que é possível acontecer o milagre. Então, Deus já está com todo o projeto, como que vai ser, e eu sei que Ele vai estar usando esse pastor Eudades para esta grande obra, e eu sei que a gente vai estar orando, porque quando a gente se levanta esse exército para uma batalha, não é fácil. Foi um desafio. Com desafio. E hoje a gente vê a nossa cidade hoje um número em crescimento mesmo assim preocupante das drogas, alcoolismo, né, prostituição,
E eu creio que as coisas irão mudar. E o desejo do meu coração é ver aquelas pessoas que até mesmo a família olha e não acredita. E nós acreditamos que é possível acontecer um milagre. Porque o Evangelho de Jesus é poder de Deus. Paulo dizia, eu não tenho vergonha de pregar esse Evangelho. O bom, como eu falei antes, dessas transferências, dessas mudanças, é que você, em uma igreja, você foca uma coisa, no outro dia você foca em outra. Deus me deu uma visão diferente lá em São Pedro da Água Branca, e aqui está me dando essa visão diferenciada. A mesma coisa é o pastor Hamilton. Ele está indo com uma visão totalmente renovada, com certeza, diferenciada, implantando projetos grandiosos, audaciosos na cidade de São Pedro da Água Branca. Porque Deus nos permite viver esse novo, essa reciclagem. Nós nos moldamos, né? Ao chegar aqui, Deus me deu essa visão de também, porque, inclusive, eu tive do Espírito Santo isso, para a gente buscar o que a sociedade não quer, e Deus vai nos dar o que todo mundo deseja. Porque uma igreja viva, ela é uma igreja e ela só justifica a razão de ser e de existir se ela for uma igreja que evangeliza. Porque a igreja, com certeza. Inclusive, eu quero até dizer que o verdadeiro crescimento mesmo é com decisões, é com vidas sendo transformadas, né? Nisso Deus faz um processo de... A igreja, porque a gente tem que saber separar crescimento de inchaço, né? A igreja cresce com novas vidas, né? E o que a igreja, toda família saudável tem criança. Um casal que não tem criança, que não seja por questão que eles estejam evitando, tem um problema no marido ou na mulher de infertilidade. Uma família saudável tem crianças, e uma igreja saudável ela tem novos convertidos. Isso é um processo natural. Isso tem que fazer parte, tem que ser comum, tem que ser algo assim tão comum. Conversões. Isso faz a igreja justificar a razão de ser, de existir. Ao mesmo tempo que ela precisa também edificar os que estão dentro dela, né? Com certeza. E como também uma pessoa escolhida por Deus para essa grande obra, isso sempre me coloca à disposição dos meus pastores, como tive do início, na época do pastor Ediomar, foi quem me consagrou, e que a gente pôde fazer um grande trabalho. Eu tenho essa convicção e quero dizer que você é abraçado por nós, pode contar, como também todos os pastores contaram que passaram por aqui, recentemente o pastor Hamilton, que a gente, como sempre eu falo, que deixou a saudade e que amo muito ele, a missionária irmã Selma, como também já estou amando a missionária Jane. E eu quero dizer que não tem ciúme, a senhora pode amá-los, e eles são dignos do seu amor. Amém, isso é importante. Uma dança que seu pastor não tem, eu não tenho ciúme. Inclusive, eu quero aqui repetir uma fala que eu disse na minha posse. Eu disse ao pastor Hamilton, quando estive com ele, e disse na posse, para ele e para a família dele, eu falei, olha, o pastor quando sai da cidade, ele perde as ovelhas, mas ele deixa amigos ou familiares. E aqui o pastor Hamilton deixou amigos e familiares. Eu disse a ele, você deve vir visitá-los, quando bem entender de fazer isso. Eu não preciso ficar sabendo, não. Você pode ir na casa de parentes, de amigos, tomar café, almoçar, jantar, dormir, que é a sua casa. Eu digo isso e Deus sabe da sinceridade que eu falo isso. Eu não tenho nenhum problema. Não tem nada de errado nisso. E eu não tenho nenhum problema com isso. Vou ficar feliz, eu conhecendo a índole, caráter, o perfil, a seriedade dele. Uma visita dele aqui, se ele não puder me ajudar, que ele não me prejudica. É verdade. Eu quero ressaltar que eu e o pastor Hamilton, nós desfrutamos de uma amizade muito boa, uma amizade muito séria, uma amizade solidificada de muitos anos. E essa substituição não vai ferir, não vai diminuí-la. Não é comum acontecer permuta, assim, porque aconteceu, geralmente é uma rodada grande. Eu né? concordo. Mas ele foi me substituir, eu estou substituindo ele. Para mim é uma honra dupla pelo fato de ter o privilégio de ser substituído por ele, e o maior ainda de substituí-lo aqui. E quero aproveitar a oportunidade, missionária Marinha, dizer, e Deus sabe que eu falo isso com sinceridade no meu coração, eu sou grato a Deus pelo tempo que o pastor Hamilton ficou aqui, pelo trabalho que ele fez, pela igreja curada, sarada, uma igreja
sabe, sem problemas, uma igreja estruturada, uma igreja boa, confortável. Eu vou ter que concluir uma casa pastoral porque ele começou a construção dela. E eu vou morar na casa que ele fez para ele morar. O maior carinho. E disse a ele que no dia da inauguração eu vou convidá-lo para estar conosco aqui. Toda vez que eu entro naquela casa e vejo o detalhe, o cuidado, um toque de perfeição, que ele é perfeccionista em construção, você sabe ele disso? É. Eu até brinquei com os meninos, eu vou reclamar para o pastor Hamilton, que ele quase não bota tomada nessa casa aqui. Você viu quantas tomadas tem naquela casa lá? Muitas. Muitas, né? E quando eu entro ali, que eu vejo aquela casa feita com tanto amor, com tanto carinho, eu falo assim, eu te dou graças pela vida do pastor Hamilton, pela fé, pela coragem, que nós sabemos o que é construir, quanto é difícil, quanto é caro, material, mão de obra, e eu louvo a Deus pela vida dele. Eu usufruir também disso, dessa semente que ele plantou. Eu vou só concluir, e creio que não vou aqui marcar um tempo, uma data, porque não é muito saudável dizer que ninguém sabe, pode ser antes, pode ser depois. É melhor a gente inaugurar sem marcar uma data, do que marcar uma data e não conseguir chegar verdade. no prazo, né? Tudo é no tempo de Deus. Mas eu estou otimista de que não vai demorar muito, não. Não vai demorar muito, não. Com ele, na casa que eu estou, eu tenho um contrato de 6 meses, mas eu acho que não vou precisar de 6 meses para poder ir para a casa pastoral, não. Estou falar nisso, quero me dirigir aos irmãos da comunidade dessa cidade, que a minha casa é a extensão da sua casa. Obrigada. Né? Quando eu não aparecer lá é porque a correria é grande. Mas ontem aconteceu uma coisa engraçada que a minha esposa fez ontem. 4 garrafas de café de manhã. Aí eu falei assim, ainda tá bom enquanto eu fazendo 10 garrafas de café. A casa cheia de gente, né? E eu acho bom esse calor humano, está recebendo os irmãos e estamos vendo um momento muito bom, estamos felizes com isso. Amém. E falando também nas vossas esposas, companheiras, né? Que a irmã Selma, ela fez um trabalho gigantesco aqui, um trabalho que marcou, mudou a história de muitas mulheres. E eu vi um perfil, né, da identificação delas duas, a missionária Jane, e eu admirei assim a integridade, o posicionamento, a humildade e o zelo, né? O zelo, isso é muito importante. Deus não erra, Deus faz tudo bem feito. Deus era ser um pastor diferente do outro, mas deu à igreja uma missionárias bem parecidas. Até na fisionomia, tem gente que acha elas parecidas. Parece. Mas assim, não é só nisso, aquele cuidado dela, aquele zelo. A missionária Selma não tem aquele perfil de mulher pé no chão, né, segura ali. É aquela esposa que cuida do marido, aquela mãe, super mãe de filho. Os filhos também se identificam, os filhos de vocês. Estão vivendo esse momento aquele carinho, aquela simplicidade. E então é algo assim muito emocionante. Tem muitas identificações, né? E eu também, eu quero aqui dizer da minha alegria. Todo mundo ficou preocupado na chegada do povo de São Pedro da Água Branca. Parece que o povo já se conhecia. Era correndo, abraçando, era aquele choro. Então, assim, eu vi assim, umas alianças nessa permuta, até no povo, né? Sim, sim. E aqui, já bem no final, eu gostaria que você fizesse as considerações e que mandasse a sua mensagem para a nossa população, para a população do São Pedro da Água Branca. Eu quero dizer que eu louvo a Deus, sou grato a Deus. Obrigado, meu amigo Paulo. Eu sou grato a Deus pelo tempo que Deus me proporcionou estar no São Pedro da Água Branca. Foram 4 anos e 6 meses de muita paz, de muita harmonia, de um crescimento muito bom, missionária Marinha. A igreja de São Pedro da Água Branca, ela, Serva de Deus, como a 10ª, ela cresceu muito nesses 4 anos. Nós tivemos, para a honra e glória no nome do Senhor Jesus, um crescimento muito grande, de avivamento, de poder e de decisões. É uma igreja casa cheia, os cultos, é um povo que gosta de congregar, mas São Pedro da Água Branca a igreja tem uma marca registrada, a igreja que ora. Se o irmão gosta de orar, gosta de jejuar,
gosto de fazer campanha, gosto de fazer vigília, e não tem como dar errado. Essas combinações resultam em resultados positivos. E eu quero aqui, eu dirigi aos irmãos de São Pedro da Água Branca, dizer para vocês que eu louvo a Deus pela vida de vocês, sou grato a Deus pelo tempo que eu estive aí, e eu não deixei inimigos de São Pedro. Por bondade e misericórdia de Deus, em todas as cidades que eu já morei, em todas as igrejas que eu já pastoreei, não tem ninguém que eu não possa abraçar. Porque dos bichos que Deus criou, o ser humano é um que vê o outro da espécie e finge que não vê. O cachorro, quando vê o outro, ele late, faz alguma coisa. Toda espécie, quando se encontra, faz alguma coisa, se comunica. Mas o ser humano, ele consegue fingir que não vê o outro, não quer falar. Então não tem ninguém em São Pedro da Água Branca que eu vou ter que ver e vou ter que evitar, que eu não posso dar um abraço. Se tivesse que voltar, voltaria. Se tivesse que morar lá, moraria. Mas, assim, eu sei que cumpri meus dias e sou grato a Deus por aquela igreja, aquela cidade que me recebeu de braços abertos, me amou muito, você viu o amor dos irmãos da igreja. Mas eu quero dizer que hoje eu estou sendo amado nessa cidade. Eu sei que Deus me trouxe para cá, eu olho para o retrovisor, que é o São Pedro da Água Branca, lembrando do que aconteceu, que foi muito bom, porque é bom olhar para a cidade, porque aqui eu chego com experiência a mais, que deu certo, que deu errado, que foi bom, que foi ruim, que eu acertei, que eu errei. Então eu vim para cá com essa experiência. O pastor Hamilton, a mesma coisa, chega lá. A gente tem que olhar para frente agora, e eu sei que vai ser um tempo muito bom também aqui, mas eu quero agradecer São Pedro da Água Branca pelo amor, pelo carinho, pelo cuidado que vocês tiveram comigo. Obrigado, pastor. Eu quero agradecer aqui a sua presença. Queremos agradecer ao nosso grande... como a gente dizia assim, é até inédito. A gente pode dizer que tem um insubstituível a Paulo Monção. O Paulo, ele é um sonoplasta, ele é um operador de áudio, ele é um produtor, ele é polivalente. É verdade. E eu percebi que ele é perfeccionista. Ele é. Os mínimos detalhes. Ele é detalhista demais aqui e tudo. E isso faz parte do caráter dele, né? Ele chegou aqui, senta aqui, não é aqui não, vem para cá e tal. E eu quero lhe parabenizar por isso. É muito bom você mexer com um profissional. É verdade. E eu quero lhe parabenizar você por esse investimento aqui na nossa cidade, né? Nós temos aqui um estudo muito bom, o telespectador vai ver, mas você precisa ver a estrutura que o Paulo tem aqui de equipamentos, de tanta coisa. Eu quero parabenizá-lo porque ele está acreditando nessa cidade, né? Meu pastor, pois, muito obrigado pela atenção de atender. Nós estamos aqui juntos e misturados, viu? Misturado. Conte comigo, viu? E eu quero que essa igreja também conte comigo, eu estou contando com você, vim para somar, entendeu? Eu quero servir, quero servi-los, viu? A minha casa, eu quero até dizer o seguinte, que nesse momento é mais fácil vocês me visitarem, porque são muitas casas para vir só visitar a minha, do que eu ir visitar todos. Mas eu estou visitando alguns, já fui em alguns lugares, e vou chegar lá. Hoje a voz está aí na imagem, mas daqui um dia eu chego lá, ao vivo a cores, viu? Pessoalmente. Deus abençoe, né? Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Deus em Cristo vos abençoe e vos guarde hoje e sempre. Amém. Amém.